Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast aqui pela 106,9 no Direto ao Ponto. Sou Fernando Rosenberg, agradeço sua companhia, agradeço sua estada conosco, né? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre mente humana, sobre terapia, sobre psicologia. Está comigo a Regina Tibúrcio. Ela é uma terapeuta de 62 anos de idade, com uma cabeça fantástica, uma cabeça muito à frente de seu tempo. Conversou com a gente por aqui e agora vem para o podcast para a gente abrir um pouco mais esse leque de, mas afinal, o que é a mente humana, como ela trabalha. Hoje, o Brasil é um dos países, né, que mais tem pessoas com depressão, né, no mundo. O aumento do uso dos antidepressivos, aquela busca pelo conceito, né, do corpo perfeito, de você ter que se ajustar ao sistema, às suas modalidades de consumo e por aí afora. Nós vamos conversar com ela um pouquinho sobre isso hoje nesse podcast, aqui pela 106,9. Regina, tudo bem? Tudo certo. Seja bem-vinda, muito obrigado por receber, né, o nosso convite e aceitá-lo para estar com a gente aqui. Queria inicialmente que você falasse um pouquinho do seu trabalho, como é que funciona, né, esse seu trabalho de terapia, de psicologia, como é que você vem e o que você vem notando com as pessoas que têm procurado você para fazer terapia, porque o mundo está muito louco, né, Regina? Sim, então, eu sou psicóloga clínica e também sou facilitadora de biodança, porque eu também vinha de um cotidiano bastante atribulado, de muito trabalho, de casa, e aí eu não tinha oportunidade de olhar para mim. Então, por isso que a biodança, que é o sistema de desenvolvimento humano, ela me trouxe várias notícias de mim, para eu prestar atenção no meu dia a dia. Então, e a psicologia era um sonho. E aí eu me formei psicóloga, né? E eu continuei com esse meu trabalho, porque como professora, eu também trabalhava, eu sou professora também de formação, tenho atividade de professora já há muitos anos na minha vida, e eu trazia psicologia. Então, e hoje, eu trabalho na clínica em Tubarão e trabalho aqui em Jaguaruna também, Ah, Fernando. é? Sim, trabalho, o que eu percebo? Eu percebo que o adoecimento, a patologia mental, ela veio muito por conta dessa exigência que tu falaste. É uma exigência de um mundo que me parece que o mundo não, ela não se enquadra dentro desse mundo. E não se enquadraria mesmo, porque a nossa essência não é assim. Nós não somos, nós não nascemos para estar sempre numa tela, nós não nascemos para estarmos sozinhos, produzindo e consumindo o tempo todo. Nós nascemos para viver, para saborearmos a vida, vivermos em grupo, em bando. Nós não nascemos para viver sozinhos. Aliás, essa é uma personificação do início da humanidade, né? Sim. Que estavam sempre, a gente fala, né? Você falou, usou a expressão em bandos, mas o Homo sapiens, desde a época da pedra polida, da pedra lascada, lá de trás, os Neandertal, né? Sempre caçavam em bando e se juntavam em torno do fogo, né? Sim. Um sempre buscando a proteger os outros, né? Então andavam como animais, né? Que não tinham consciência da sua essência divina, caminhavam como animais e se organizavam como matilhas, vamos dizer assim, como bandos para caçar e por aí afora. Então, eu percebo, sim. Então, eu acho que o que a gente está falando tem... Porque quando a gente está num propósito coletivo, as coisas tendem a funcionar melhor, Sim. não é? E o que eu percebo na clínica? Eu percebo que as pessoas estão muito desorganizadas interiormente. Então, elas tratam quer dizer, a forma como você lida, como as pessoas lidam com as suas emoções, com os seus sentimentos, ele impacta diretamente na saúde corporal e a saúde corporal impacta diretamente na sua saúde mental. Então, a neurociência traz isso hoje, né? Que está tudo muito junto, mesmo porque nossa mente está no corpo, é sistêmico. Né? Tudo funciona interligado, né? Tudo é um sistema. Então, o que eu percebo? Aumento
dos remédios, né, dos transtornos psiquiátricos, taxa de suicídio também. Pois é, aí até agora eu quero conversar com você um pouquinho, Regina. Nós temos aí o Brasil hoje figurando como um dos países que mais consome antidepressivos e com índices de suicídios alarmantes. É um assunto um pouco difícil, mas a gente tem que falar sobre isso, É até preciso. porque nós estamos aqui com uma terapeuta e psicóloga, né, Regina Tiburcio. Regina, é impressão da gente ou o sistema está impondo cada vez mais uma pressão muito grande e as pessoas que não conseguem lidar com essa pressão acabam indo, num primeiro momento, para os antidepressivos e muitas vezes, quando os próprios antidepressivos não dão conta da situação, acabam, às vezes, tentando atitudes mais extremas, como Sim. a retirada da própria vida. Sim. Quando uma pessoa chega nesse extremo, ela não está querendo tirar a própria vida, ela está querendo tirar a dor que afeta. A dor que está dentro dela, que ela não consegue dar conta. Algumas pessoas, elas se cortam também. Sim, o autoflagelo. O autoflagelo por conta disso, porque para ver se consegue tirar a dor de dentro, que vai externalizar, né, que vai para o corte. Mas, então, isso exige, para essa percepção de sinais que a pessoa está nesse processo de um adoecimento extremo, exige percepção das pessoas que estão ao entorno, dos sinais dados, sabe? E tudo isso é fruto desse automatismo de uma vida que é, vamos dizer assim, automatizada, né? Que você levanta, você não percebe nem como é que você come, o que você come, já engole rápido para ir rápido para o trabalho, para produzir o mais. Então, assim. Isso pode ser, vamos dizer assim, isso pode ser extremamente doentio, Regina? Isso e está sendo manifestado. Porque você não tem. Qual é o tempo de lazer que você tira para você? Qual é o tempo de prazer que você tira para você ter para você e para a sua família? Qual é o tempo que você tira por exemplo, para uma atividade ao ar livre? Né? Não precisa correr, não precisa fazer, mas uma caminhada. Sim, você fala essas sentar embaixo de fatias. uma árvore, às vezes ouvir um passarinho cantar, ver uma criança brincar no parquinho. Atividades contemplativas fazem Sim. parte do rol da saúde mental. São atividades contemplativas, por Olha que pequenas interessante sejam. isso. Pode repetir essa frase, por favor? Atividades contemplativas. Fazem parte Fazem o rol da saúde mental. da saúde mental. Sim. E agora, deixa eu te falar uma coisa. De quantos anos para cá, vamos dizer assim, a humanidade começou nesse, não sei se a gente pode chamar, mas eu acho que pode, de frenesi por essa loucura do idiotismo, né? dessa cultura ao corpo, dessa coisa toda. Eu tive conversando outro dia aqui com uma nutricionista, por exemplo, que dizia que aumentou demais os casos, inclusive, de anorexia. Pessoas que querem emagrecer, que têm que estar dentro dos padrões, né, estéticos do mercado, né, do estético, do embelezamento e por aí afora. Onde é que está o perigo disso, Regina? O perigo disso é buscar. O perigo disso é você buscar na fonte errada. Porque o que uma pessoa quer, o que ela deseja, no meu ponto de vista, é quando ela quer se enquadrar dentro de um padrão linear, como pré-estabelecido. Pré-estabelecido, porque ela quer pertencimento, ela quer se sentir pertencida, ela quer se sentir valorizada. Então, esses... Você quer dizer, deixa eu tentar entender aqui. Você quer dizer que o ser humano hoje, algumas pessoas, né, não podemos botar todos na vala comum, mas para ele se sentir enturmado, para que ele possa fazer parte daquela tribo, daquele grupo, ele precisa estar pré-estabelecido com padrões que às vezes não são dele. Na verdade, ele esquece, digamos, do que é dele dentro. Como é que eu vou explicar isso para você? Do que é autêntico, do que é da essência Exatamente, dele. da autenticidade dele, para participar de uma coisa mascarada, produzida pelo sistema, Regina. Para ser reconhecido, para ser visto, para ser considerado. É ilusório. E isso é um perigo. Totalmente, porque é ilusório. Totalmente ilusório. Porque eu tenho 62 anos, nunca fiz plástica e não faço procedimentos estéticos assim. Então, se eu tivesse
porque eu entendo que o que é importante não é isso. Não que não seja, autocuidado também. Eu Sim, posso fazer, claro. é autocuidado. Mas assim, não é algo que eu tenho, que eu estou sob júdice disso, que eu estou me sentindo obrigada a fazer um financiamento para fazer um procedimento estético, porque assim eu vou ser vista, você é jovem, você sabe? Porque a beleza, porque a essência não exige isso de você. Né? Então, aí que está. Então, o que está acontecendo? O autoconhecimento está aqui e esse frenesi está no lado oposto. Né? Então, você vai num caminho diferente desse fluxo do sistema. Agora, pois é, Regina, deixa eu só interagir contigo Tá. aqui. Você falou uma coisa muito bacana, muito importante agora. Existe uma linha do meio, uma linha do equilíbrio no meio, e que ela é possível. Né? Eu acho que muitas das filosofias orientais, como o próprio budista, né, de Siddhartha Gautama, o Buda, ele prega muito a doutrina do equilíbrio, a doutrina do meio. Né? Siddhartha Gautama dizia, olha, presta atenção, que se você esticar a corda de um violão demais, ela arrebenta, e se você deixar frouxa, ela não toca. Então, o segredo está no caminho do meio. Mas no meio de uma sociedade, no meio de um sistema que te induz, que te impele, né, a estar dentro de padrões pré-estabelecidos, como lutar contra isso, Regina? Como você se percebendo, você percebendo o que está acontecendo ao redor de você, o que você quer para a sua vida e que estratégias você vai ter para você se conhecer mais e e começar a diferenciar isso, entender que nós estamos falando de algo que tem pessoas que nem percebem que estão dentro desse sistema, que estão dentro desse fluxo frenético, estão sentindo as consequências, mas não sabem. Então, essa percepção, ela já é um caminho muito importante, porque você percebe que você espera aí, eu tenho algo errado. O que está acontecendo? Não é isso o que eu quero para mim? Como que eu vou me melhorar? Como que eu vou melhorar a minha vida? Como que primeiro analisando como é que está, tendo essas condições. Eu não estou generalizando assim, eu estou generalizando, né? Mas eu sei que tem situações extremas. Eu sei que tem pessoas que moram em algum lugar que não tem saneamento básico, são situações extremas, né? Que não tem nem condições de pensar porque a sobrevivência já está complicada. Na verdade, aqui nós estamos tratando de uma situação de um status quo do todo, né? Deixando de fora, obviamente, essa situação da vulnerabilidade social, que eu acho que é o que você quer se referir nesse momento. Exatamente. Né? Então, é isso. Como que você vai discernir entre o caminho doentio que eu estou indo, essa ansiedade desenfreada que pode culminar numa depressão, e o outro lado, que é o lado aí eu entro com esse lado clínico, que é o lado da percepção. Você perceber o seu movimento diário. Como é que eu acordo? Como é que é aquela questão ali do café da manhã? Como que eu levanto? Eu já levanto correndo? Ou eu levanto um pouquinho mais cedo, para eu ter essa noção daquilo que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo agora, sabe? Todos esses canais de percepção. Porque se você começa a se perceber mais, e perceber o teu entorno, você começa a ter um mapa mental do seu funcionamento. E começa a ter um mapa mental do seu autoconhecimento também. Aí a gente vai para um outro patamar, que é, por exemplo, você está... Então, por exemplo, você no seu cotidiano, você vê percepções que te afetam mais, que te deixam mais irritadiço, que te deixam mais... Então, você vai olhando para essas situações, e essas situações, o que acontece numa situação em que você fica mais irritadiço? O que alguém te disse? Como que alguém te disse? Quais são as situações que são mais desafiadoras para você? E aí, a partir disso, você vai olhar para essas situações e vai começar a se questionar por que isso me afeta tanto. Aí entra muita parte da psicoterapia, porque na psicoterapia você vai olhar e ver o que você faz com isso, a teu favor, sabe? Você vai olhar para a origem, porque isso reverbera em você, reverbera numa sociedade melhor, sabe? Quando você vai nesse radar de você se perceber mais e perceber o seu movimento. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, Regina.
Você acha que a mente humana, quando não cuidada, quando não trabalha, não estamos falando de cérebro, estamos falando de mente humana. A mente humana é a Sim. capacidade que ela tem construtiva ou muitas vezes destrutiva ou doentia, de acordo com o que se trabalha com ela. A mente humana, se não bem trabalhada, ela pode ser, inclusive, perigosa? Sim. Olha, hoje de manhã eu ouvi uma frase que diz: se a gente não cuida da mente, a mente acaba com a gente. É. É quase uma dobradinha, mas muito interessante, inclusive. Como É. é que é? Se a gente não cuida da gente, Se a gente não cuida da mente, a da mente, mente desculpe, acaba com a a mente gente. acaba com a gente. Pois é. Agora, toda essa situação que a gente está falando da mente humana, bom, já começou lá atrás com Freud, por aí afora, né, que foram os grandes estudiosos, né, da mente humana. Mas qual é a grande saída? Eu quero te fazer uma pergunta, eu preciso fazer essa pergunta para você. Você, como terapeuta e psicóloga, Regina Tiburcio, você acha que religião ela é uma saída ou ela pode, num determinado momento, como ela for apresentada para determinada pessoa? Nós temos algumas situações, eu quero entrar nessa seara aqui, que às vezes, infelizmente, algumas pessoas acabam se aproveitando da fragilidade de determinadas pessoas emocionalmente falando num determinado momento e acabam, né, encostando alguma coisa e, infelizmente, tirando proveito da situação. A religião, ela entra como uma salvadora, ela pode atrapalhar da forma como ela é colocada em alguns casos, com algumas pessoas, ela pode se tornar até um pouco nociva. Como é que você vê isso? Eu vejo que ela pode se tornar nociva. Eu acho que, assim, de uma forma muito simplória, a religião ela pode ser um canal para você, para a sua espiritualidade. O que te eleva é a tua espiritualidade, a tua conexão, seja qual for a tua crença, seja qual for o templo, se você vai para algum templo, sabe? Sim. Mas, sim, nós vemos, né, grandes líderes religiosos fazendo mesmo esse, eu diria, né, desserviço, assim, de fazer de se aproveitar, né? Eu ainda canal. quero um pouquinho mais a fundo com você, aqui no Direto ao Ponto. Você acha que, infelizmente, alguns, né, estão usando a religião para tirar proveito da situação difícil que vive algumas pessoas em vários momentos no mundo inteiro? Existem pessoas que estão tirando algum proveito da fé das pessoas? Eu acredito que sim. Fala um pouquinho sobre isso, Eu por favor. acredito que sim. Eu acredito que sim, porque justamente as pessoas que estão mais vulneráveis, né, mais suscetíveis, porque se sentem perdidas, elas são pessoas que são facilmente levadas, manipuláveis e vão para uma fé que elas nem questionam a si. Então, é como se fosse um dogma em que ela tem que obedecer, porque está escrito em algum lugar. Aí eu quero falar com você, Regina. Pois é, o dogma, na sua percepção como terapeuta e psicóloga, o dogma, quando é levado muito a ferro e fogo, ele ajuda ou ele atrapalha mais do que ajuda? Na minha percepção... Na sua percepção. Na minha percepção, ele atrapalha mais do que ajuda. Mas por quê? Porque você coloca dentro de aquele caminho como única alternativa, como única possibilidade, sabe? Como se você só enxergasse sob aquela perspectiva. Pode ser algo que, se você usa se você usa aquilo para você ampliar a sua visão, expandir e fazer relações com o dogma, com o que você acredita, com outros valores, isso pode ser muito edificante. Mas se qualquer coisa que você enxergar como única alternativa possível, só aquilo, por exemplo, posso dar um exemplo? À vontade, fique à vontade, por favor. Por exemplo, eu já fui fazer uma atividade terapêutica em que eu convidei a pessoa para se levantar. Ela falou: não posso porque eu sou de tal religião. Ué? Não entendi. Eu sou de tal religião. Era um evento para mulheres, que era um evento de terapia. Ok, tranquilo. Sabe? De uma roda que tem música. Ia ter uma música lá para as mulheres confraternizarem e tal. E aí ela falou: não posso porque a minha religião, eu sou de tal religião,
minha religião não permite, e ela nem olhou no meu olho, virou o rosto e não quis conversa, sabe? Então, isso é um exemplo, assim, é um recorte. Aí eu vou te fazer essa pergunta agora, em cima disso que você me falou. O radicalismo religioso, ele pode também, num determinado momento, numa certa altura, atentar contra a própria mente humana? É uma pergunta auspiciosa. Bastante, por isso que estou perguntando para você. Auspiciosa. Olha, eu Veja diria- bem, vou refazer a pergunta. Por favor. O radicalismo religioso, em determinado ponto, em determinada altura, ele pode atentar contra a mente humana? Contra o discernimento Pode. do equilíbrio humano? Pode, digo com tranquilidade. Por isso que eu falei com radicalismo. Pode, porque é radicalismo. Pode, sim. Pode atentar. Porque é limitador. É limitador. Você tem, né? Você está sobre aquelas rédeas. É limitador esse radicalismo. Cega. E tudo que cega não é bom. Tudo que cega não liberta. Regina Tibúrcio, terapeuta e psicóloga. A fé humana é paga com dinheiro ou com ações? Pode elaborar melhor a pergunta? Posso. A fé humana, a fé que nós temos, cada um, e eu respeito aqui, respeitamos todas as crenças, todas as denominações religiosas, mas a fé humana, o equilíbrio humano, o contato com Deus, ele é pago através de dinheiro ou ele precisa ser repassado ao universo, ao grande Deus, com atitudes e com proposições de vida? Proposições de vida. A tua fé vai transformar a tua proposição de vida em força para uma contribuição de uma sociedade melhor através dos teus atos individuais, sabe? Então, é assim que eu enxergo, com proposições de vida. Um templo religioso, ele exige, eles têm cobrança de dízimo e tal, alegando ser por manutenções, e não estou questionando isto. Não, ninguém está questionando nada. Não, eu estou dizendo que eu não estou questionando isso. Estamos aqui conversando. Exatamente, né? conversando Sim, sobre o assunto. Mas você falou de um tipo de fé, né? Porque tem vários Sim, tipos de fé. sim. Então, essa fé é uma fé que ela, no meu entender, ela deve sim... Eu vou até te fazer a pergunta de forma mais direta, porque aqui é direto ao ponto. Sim. A fé humana tem valor ou tem preço? Valor. Aí, agora você entendeu. Valor, totalmente. Não tem preço, tem valor. Né? Porque... Você acha que se pode comprar alguma coisa do outro lado da vida com ofertas em dinheiro? Essa pergunta Jamais. agora foi... Né? Isso é um calote. Como é que é? Isso, para mim, é um calote. Como que você vai vender algo para mim de algo que nem você sabe que existe? Tem evidências, tem crenças e tem fés que acreditam. Eu mesmo acredito que há algo... A vida né? após a vida. A vida após a vida, uma consciência após. Eu acredito muito Sim. nisso. Sustenta a minha fé isso, inclusive, né? Com a minha espiritualidade. Mas eu acho que você, por mais que... Eu acho que as pessoas que trabalham, os líderes, né? Esses líderes manipuladores, eles são muito dotados de uma inteligência bastante grande, né? Então, a ponto de convencer alguém de comprar algo para uma outra vida, foi isso que eu entendi da tua pergunta? Sim, infelizmente algumas coisas acontecem. Então, se isso acontece, para mim, isso é algo que é inaceitável. É golpe. Regina Tibúrcio, nós somos um corpo. Você falou agora, entrou um pouco na tua fase espiritualidade. Sim. Da sua percepção, hoje o ser humano, ele é um ser provido de um espírito ou nós somos um espírito dentro de um corpo? Eu vou colocar... Pergunta bastante... Sim, mas eu vou colocar várias coisas aqui. Vamos lá, fique à vontade. Que bom ouvir você. Os médicos hoje, eles não colocam só atividade física nem alimentação como pilar para uma vida melhor. Ele coloca a espiritualidade também. Saúde mental e saúde espiritual. Saúde Sim, mental claro, e saúde espiritual, né? Porque está junto. Tudo aquilo que você faz, como você trata o seu corpo, reverbera nas suas atitudes, né? reverbera nos seus sentimentos,
como você lida com sentimentos e emoções e vice-versa. Sim. A neurociência vai nesse caminho Sim, agora, né? perfeito. Então, a espiritualidade, ela para mim, é um dos pilares, assim, sabe? Então, e vai depender muito de como você manifesta. Por exemplo, Fernando, e você que está nos ouvindo, se você, eu não acredito em religião, mas se você acredita, você tem pensamentos bons, intencione esses pensamentos bons para uma situação, para um familiar, para algo, isso você da sua espiritualidade, a sua forma de manifestação da espiritualidade, sabe? Eu acho que é bastante amplo isso, né? Há quem acredite nos anjos, né? Enfim, nas suas entidades religiosas. Então, cada um faz E aqui a sua respeitamos escolha. todos, todas as crenças. Cada um faz a sua escolha, mas ela é uma vertente, ela é um pilar para a sua saúde mental. E eu vejo, sim, que nós somos, eu, pessoalmente, acho que nós somos vários corpos dentro de um. E acho que, porque é sistêmico, você tem vários corpos. Você tem o seu corpo interno mesmo, da fisiologia, da biologia, Claro. as faces que você tem, né? Que reveste todo o corpo. E também você tem o seu corpo energético, né? Você percebe um calor quando eu chego Claro. perto de você. Então, esse tem o seu corpo, o seu próprio fazer, né? Sim. Biológico. Então, você tem o corpo espiritual, e eu acho que nós somos, Regina Tiburcio, acho que nós temos um espírito dentro de um corpo. Um espírito dentro de um corpo. Dentro de um corpo. Regina Tiburcio, a gente foi bastante longe dentro da espiritualidade, dentro da metafísica e por aí afora. Vamos lá. O que pode ser feito para que nós possamos frear infelizmente, muitas vezes, esse adoecimento da humanidade por conta dessa pressão do sistema, da pressão da sociedade, e que as pessoas estão, infelizmente, muitas delas indo parar em centros psiquiátricos. Sim. Ou mesmo sendo cuidadas em casa, mas com distúrbios cada vez mais frequentes, mentalmente falando. Pode ser revertido isso ainda? Dá tempo? Pode ser melhorado muito. Revertido, eu não acredito. Eu acho que pode ser melhorado muito, mas dependemos de políticas públicas, ações institucionais e individuais, né? Ou em outra ordem, individuais, institucionais e políticas públicas para melhora da qualidade de vida da população como um todo, sabe? Eu penso. Você me perguntou algo, Fernando, que eu não respondi, que é desde quando isso começou, assim, esse frenesi, né? Eu acho que eu penso, e pelo do meu entendimento, que começou muito isso na Revolução Industrial, assim, onde as pessoas foram trabalhar em setorização, em produção, em mão de obra infantil. Então, ali começou uma aceleração desse trabalho meio que de horas, assim, de produtividade. Então, nós, com esse sistema... E aí, o que acontece hoje? Nós temos hoje relações líquidas, né? O Bauman já dizia isso, né? Que é tudo líquido hoje. Você tem não sei quantos amigos no Facebook, mas você tem quantos amigos mesmo de conversa? Sim, amigos reais. Amigos reais, né? Exatamente. Então, as relações se tornaram assim muito fluidas, muito muito digitais. Muito digitais, que é algo assim muito fluido. Então, o Bauman, que é um autor, que ele fala da sociedade líquida, ele dividiu mesmo, né, na sociedade sólida e o líquido. O sólido é das instituições, que antes a gente fazia carreira numa empresa, sim, o próprio casamento, né? E hoje é tudo muito fluido, tudo mudando ao mesmo tempo. E a essência humana, ela foi adoecendo com isso, porque não faz parte da essência dela esse fluxo que trata, que coloca como consumo e venda, de produção, venda e consumo, como os pilares da humanidade. Então, totalmente antropocêntrica e consumista, né? Então, e aí, qual é a saída? Acho que, assim, olhando de cima, eu acho que essas ações, elas são necessárias demais,
essas políticas, mas você olhar para o seu entorno, olhar para você, você olhar como que você está vivendo. Você está vivendo ou você está existindo? Você está existindo ou você está vivendo? Sabe que é uma pergunta muito interessante essa, né? E a diferença entre os dois, né? Viver ou existir, né? Como é que você... Vamos fazer um apontamento aí. No seu ponto de vista, exatamente qual seria a diferença do viver e existir, por favor? Eu estou aqui com você parada, estou sob efeito de medicamento, estou aqui existindo. Forma vegetativa. Vegetativa. E aí, se eu estou desfrutando da minha vida, estou consciente dos meus atos, daquilo que eu estou fazendo, daquilo que não é bom para mim, daquilo que me nutre, daquilo que eu me identifico, se eu começo a ter, eu estou vivendo e desfrutando da vida. Então, para mim, viver é mais esse sentido de vida mesmo. Viver, você está vivenciando, desfrutando, atento à vida. Porque a vida é agora, neste momento. Exatamente. Como é que funciona a história? O ontem não volta mais, o amanhã... Isso é a filosofia budista, inclusive. Sim. O ontem não volta mais, o amanhã você não sabe se vai existir, então viva o agora. Viva o agora, Né? estado de presença. Inclusive, vamos conversar aqui, falando um pouco ainda em religião, faz parte de uma parte das escrituras do próprio Jesus, o Cristo, um dos grandes iluminados que esteve aqui. Ele diz, por que tu te preocupais? Né? Olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, e o vosso Pai Celestial, né? Tudo isso, né? Olhai os pássaros no céu, basta a cada dia o seu mal. Naquela época, né? O homem Jesus, o sábio, o mestre Jesus, já queria dar um toque disso que ele estava querendo dizer? Muito, muito. Queria muito. Aquela situação, assim, de atire a primeira pedra, se você se sente ileso, né? Quando você vai colocar no dedo do outro, ou você vai criticar, né? Então, e Jesus trabalhava muito com a igualdade, né? Com a equidade. Trabalhava muito o que é comum, né? O que eu não quero para mim, eu não devo querer para você. Então, eu quero para você o que eu gostaria de receber também. Bom, conversei com Regina Tiburcio, ela é terapeuta e psicóloga, tem 62 anos de idade. Muito obrigado, foi um prazer receber você aqui no nosso podcast. Mas antes, como sempre, eu quero fazer algumas perguntinhas pinga-fogo. Você se importa? Não, vamos lá, vamos lá. Se você não estivesse hoje no Brasil, em que lugar do mundo você gostaria de morar? Índia. Por que a Índia? Olha que bonito isso, Índia. As margens do Ganges? Talvez lá, as margens do Ganges, mas para poder desfrutar, entender e degustar toda aquela cultura e todos aqueles valores e crenças. Que grande erro você cometeu na sua vida que você não faria de novo por nada nesse mundo? Nossa, que pergunta. É rápido, né? Pinga-fogo, é. Pinga-fogo, que grande erro. O que você fez que você não faria de novo? Faria de novo? Hoje, com a maturidade que tem. Eu não faria de novo... Nossa, Fernando, difícil falar o que eu fiz que eu não faria de novo. Não ter tratado meus medos mais cedo do que eu tratei. Medos do quê, por favor? Medo do mundo, medo da vida, medo das situações, medo do confronto. Quem hoje você mandaria para uma ilha deserta? Nossa. É pinga-fogo. Eu acho que um certo ex-presidente. Um certo ex-presidente. Um certo ex-presidente. Para bom entendedor, meia palavra basta. Uma música que marcou a sua vida. Uma música? Nossa, tem tantas músicas lindas. Tem... Tempo. Tá. Perhaps Love. Qual? Perhaps Love. Perhaps Love. Muito bonita essa música. Uhum. E, para finalizar, um livro de cabeceira, por favor. Um livro de cabeceira... Eu acabei de ler esse agora, antes que o café esfrie. Eu não lembro do autor. Acabei de lê-lo, assim. São lendas urbanas e dão umas lições muito... É um livro que traz... Você tem uma oportunidade, num café, de voltar ao passado e também de voltar ao futuro. Mas tem muitas regras. E aí as pessoas têm grandes lições de vida
né? Quem tem a oportunidade, quem consegue fazer isso, de ir e voltar. Então, muitas coisas acontecem com ela, grandes transformações de vida. Eu vou deixar aí para você 30 segundos ou 1 minuto para as suas considerações finais, olhando para aquela câmera, por favor. Certo, Fique à vontade, deixe o seu recado. Fique à vontade, por favor. Eu quero muito agradecer, porque eu tenho um propósito de vida que é ser luz, ser ponte. E essa é a minha conexão e o meu propósito de vida. Então, o que é ser luz para mim? É que você olhe para você. Não passe por cima de você. Olhe para você, se perceba e vê como você está desfrutando. Você está existindo, você está vivendo. Como que você está desfrutando a vida que lhe foi dada? De qualquer forma, você está aqui hoje, você está vivendo. Então, como é que você está conduzindo essa rédea, essa carroça da vida? Como é que você está levando isso? Então, essa é a minha dica para você hoje. E muito obrigada, Fernando. A você que esteve conosco, muito obrigado, muito agradecido. Esse foi mais um programa Direto ao Ponto, um podcast gostoso de você ouvir e sempre com ensinamentos. Conversamos hoje com a Regina Tiburcio, que é terapeuta e psicóloga. Vou pedir para ela aguentar só mais um pouquinho aqui. Sejam sempre bem-vindos por aqui. É um grande prazer falar e ouvir e conseguir transmitir para você sempre um pouco de conhecimento, um bate-papo legal, descontraído, aqui pela 106.9, um dos melhores podcasts que você vai encontrar na internet. Afinal, a rede também está cheia de coisas boas. Um grande abraço, tudo de bom e até o próximo Direto ao Ponto. Fechou? Fechou.